Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo, Douglas Cavalcante, mais uma vez aqui com vocês. Bem, tem uns amigos meus aí, hoje eu vou comentar com vocês, né? Para quem não conhece, como Douglas Cavalcante me conhece como Pastor Douglas Cavalcante, né? Ou Douglas da internet. E ao longo de alguns anos tem passado algumas experiências, casos de superação, tive psoríase, uma crise psoriática, tive 6 nódulos que apareceram, a medicina queria me investigar, mas não permitia. Orei a Deus e os nódulos sumiram, né? Tive problema de artrite psoriática, né? Meus dedos ficaram todo, tem até hoje um dedo meio torto, né? E passei outros tipos de problemas também, ácido úrico muito alto, tive gota, e foi muitos problemas que eu tive, né? E ao longo dos anos, Deus vem me ajudando a superar. Hoje eu entendo tudo porque eu tive com a permissão de Deus, né? E creio que foi o próprio Deus que autorizou com que o mundo espiritual, Jesus, através dos seus anjos, me desse uma experiência. Uns têm experiências de EQM, que é experiências de quase morte, outros têm experiências de pós-morte, né? Tem vários nomes. E eu tive uma experiência fora do corpo, mas não foi para morrer, não. Né? Eu estava passando por um período muito, vamos se dizer assim, depressivo, mas não estava em depressão. Estava buscando a resposta que a minha filha, de 15 anos, partiu no ano de 2015, em dezembro. Então eu saí do meu corpo e Deus me mostrou a realidade do que é o mundo, o sentido da vida, o porquê que nós estamos aqui. E junto com a minha esposa escrevemos um livro, o livro vai ser lançado agora, no início de março de 2017. E tem uns amigos meus me entrevistando, eu tive com um amigo meu que ele me perguntou: Douglas, como que é esse negócio aí do corpo? O que você viu, né, fora do corpo? O que você entendeu por sair do corpo? Aí eu disse para ele assim: olha, se eu for te falar o que eu vi e o que eu entendi, eu posso te dizer que é semelhante. Hoje eu posso te dizer que eu entendo por que o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 12, na Bíblia, ele fala que o que ele viu são coisas inexprimíveis e que é impossível contar. Não é que seja impossível, que tem algumas coisas que eu conto. Depende do entendimento e da experiência de cada um para ouvir aquilo que eu vou falar. Então eu não posso falar tudo porque, por exemplo, eu tenho um amigo meu, que eu estava conversando com ele, ele é pastor, ele é teólogo, ele é PhD nisso, tem filosofia, tem várias faculdades. E eu cheguei para ele e ele queria saber o que eu vi. Eu falei: não sei se você vai estar preparado para ouvir o que eu vou te falar, o que eu entendi, não pelo que eu vi. Eu também vi algumas coisas, em um modo geral, mas o pouco que eu vi, eu já entendi quase tudo. Não entendi tudo, porque você não consegue entender, mas quase tudo. Então eu passei para ele mais ou menos o que eu entendi pelo que eu vi. E comentei algumas coisas que eu vi para ele. E ali ele baixou a cabeça e orou a Deus. Foi para casa, passou um tempo, não entrou mais em contato comigo. E aí eu entrei em contato com ele. E aí falei com ele: e aí, pastor? Pô, o senhor sumiu e tal. Pô, Douglas, agora estou entendendo tudo. Como é que são as coisas, né? Aí eu falei: então, pastor, aí o que eu quero passar para você agora? Não posso te falar tudo, mas eu vou te falar mais ou menos o que é. De repente você está reclamando da vida, como eu reclamei. Perguntei a Deus: por que minha filha, se ela estava na tua presença, fazendo tudo direitinho, andando direitinho. E eu vou te dar um exemplo assim, mais ou menos para você entender. Por exemplo, existem mais de 5.000 religiões, se você não sabe, no mundo. Um detalhe: Deus não ordenou nenhum homem e nenhuma mulher para fundar a religião. A religião ela foi constituída pelo próprio homem. Mas Deus permitiu. Deus permitiu.
mas que ele aprovasse, não. Você pode ver que o próprio Jesus, ele visitava a igreja e na maioria das vezes ia para ensinar. Ensinar por quê? Porque ele sabia que estava todo mundo errado. Ele estava ensinando e muitas das vezes questionavam ele. Quando não ia para corrigir pesado, né? Se durante os ensinos que ele dava, instruísse, eu acredito que todos eles eram com sabedoria e pesado, só que ele sabia bater. Aquela parte que fala que ele quebrou várias coisas porque estavam fazendo o comércio da casa de Deus, é porque Jesus ele se revoltou, porque ele viu que o homem ele saiu do foco, ele saiu da essência do espírito, ele se sentiu na obrigação de fazer aquilo como um homem. Mas o que eu quero te passar, agora nesse sentido de religiões, né? Outra coisa que muitas pessoas me perguntam, poxa pastor, eu tenho observado que o senhor não tem mais, o senhor tem falado muito que não é religião, é Jesus, que não é religião, é o amor. Por quê? Porque depois que eu tive essa experiência, que eu saí, vi meu corpo deitado lá da minha esposa, e consciente, e não foi uma nem duas vezes, eu saí mais ou menos umas 5, 6 vezes, está anotado ali no meu caderno, acho que foi 6 vezes, consciente, vendo, sabendo, olhando a casa toda, olhando minha esposa dormindo do meu lado, meu corpo deitado do lado dela. Fui 2 vezes, umas 2 ou 3 vezes, umas 3 vezes, tinha um ser de luz do meu lado, conversei com ele, tá me entendendo? Na primeira vez foi a segunda vez foi o mesmo ser de luz, e na terceira foi outro ser de luz diferente, né? E conversamos, eu não posso nem negar, e também não posso falar era demônio, não era demônio porque eu não estava no meu estado do corpo, eu estava em espírito, era o meu espírito estava conversando com outro espírito. E ali o que eu pude observar? Quando eu voltei no meu corpo, todas essas religiões, por isso que eu não falo mais em religiões, eu falo no amor. Todas essas religiões são criadas pelo homem, com a permissão de Deus. E se ajuntar todas elas, não chega realmente ao que é do lado de lá. Pode chegar próximo de 1%, ou até 0,5% de 1%. Todas elas, um pouquinho de cada uma. Por exemplo, o budismo ensina muito equilíbrio, né, que a gente tem que ter equilíbrio. A igreja evangélica, ela já hoje está começando a voltar a falar mais de Jesus, que o certo é esse, o Novo Testamento, começando a investir mais no Novo Testamento, de preferência nos evangelhos, que é o principal para a vida de um homem, que é perdoar, que é amar, que é se manter na humildade, na simplicidade, principalmente nos evangelhos, invista nos evangelhos, tá? Não estou descartando a Bíblia não, mas Jesus é o próprio Deus, então siga o próprio Deus. Já a Igreja Católica, né, que também tem uns parâmetros deles lá, querendo ou não, né, fugindo de outras ideias, mas tem suas qualidades, né? O espiritismo tem várias linhas de espiritismos, né? Mas pregam muito caráter e moral, tá? Tem muita linha de espiritismo aí que eu tenho pesquisado, estudado, prega caráter e moral, coisa que tem muitas outras religiões que não vivem, tá? Eles vivem, tá? E eu fui pegando um pouquinho de cada uma religião e avaliando. E eu entendi que juntando todas elas, não chega, vamos botar aí a 0,5% de 1% de 100%. Não chega a 0,5%. Se chegar, de repente até chega, do que é do lado de lá. Vou te dar um exemplo. Uma festa. Quando tu vai numa festa, chega numa festa, o que acontece numa festa? Lá está o católico, está o espírita, está o evangélico, está o budista, está o messiânico, está o testemunho de Jeová. O testemunho de Jeová é uma religião que se aproxima muito também de algumas ideias, teorias, né? Eu vou dizer assim, de algumas teorias que se aproxima perto do que é o fim dos tempos.
mas não é totalmente certa, né? Então, o que eu analisando e avaliando tudo? Você dentro de uma festa, todo mundo ali está comemorando a festa aniversário daquela criança, um exemplo, aniversário de criança, ou de uma festa de um casamento. Todo mundo conversando, aí reencontro de amigo, um amigo budista encontra o outro amigo evangélico, aí dá um abraço, e aí, rapaz, como é que tá? E tal. Aí às vezes nem fala, nem toca de religião, né? Um é flamenguista, o outro é tricolor, mas na festa todo mundo é igual. Já reparou isso? No colégio, você vai na escola, senta na sala de aula. Um é católico, o outro é espírita, o outro é messiânico, o outro é do ramatiz, o outro é do racionalismo cristão. Mas saiu dali da sala de aula, todo mundo ali é aluno. Saiu da sala de aula, vai sentar para comer ali na hora da alimentação, se for merenda, se for adolescente ou jovem, se for um lanche, vai sentar, vai tomar um café junto, vai bater um papo, vai voltar para a sala de aula, saiu do colégio, aí um vai para o budismo, assistir sua reunião, outro, mas todos são irmãos. Então o que eu entendi? Independente de festa, de qualquer lugar que você vê que todos se aglomerem e se tornam um povo só. Nos céus não existe religião. Todos são um só, porque todos somos irmãos. Então, quando eu voltei, eu entendi isso. Por isso que eu parei de falar de religião. Por isso que eu entendo por que Jesus ele fala, não julgue para não ser julgado. Está me entendendo, irmãos? Você está me entendendo por que eu estou falando? E às vezes nós pecamos constantemente quando nós detonamos uma pessoa. Você vai se surpreender quando sair daí, vai cair tudo por terra. Às vezes todo o teu conhecimento que você tem, você vai chegar do lado de lá e você vai ver, pô, valeu a pena porque foi meu conhecimento, foi a minha missão que eu cumpri na terra. Estou te falando o que eu posso falar assim, resumindo, para não poder te passar mais ou menos o que eu entendi, né? O que eu vi. Não quero falar o que eu vi. Então estou falando o que eu entendi. Por isso que nós devemos amar uns aos outros. Hoje eu entendo porque que Jesus ele fala isso. Hoje eu entendo porque que Jesus falou do bom samaritano. Que não era religioso do judaísmo. O bom samaritano, o jovem rico com todo o conhecimento, todas as leis que conhecia, no entanto Jesus fala, tem todo o conhecimento, mas não vive. O que eu disse para ele, se você quer a vida eterna, vende tudo que você tem e reparte com o pobre. E aí tocou a fundo no coração dele. Pô, minhas riquezas, quer dizer, era materialista, estava pegado às coisas materiais. E Jesus veio nos trazer o reino dele, porque nós não vamos ficar aqui, nós vamos sair daqui. E não fique esperando esse negócio de volta, irmão, Jesus volta todo dia. Mas um dia ele vai voltar, mas você não sabe. Sabe o que eu disse há poucos dias para um amigo meu? Que se Jesus voltar hoje, só as crianças se salvam. Porque ele próprio falou que para entrar no reino dele tem que ser como uma criança pura. Aí eu te pergunto, qual é o adulto hoje que tem a pureza de uma criança? Qual adulto? Me diz. As igrejas que eu vou, que eu faço essa pergunta, ninguém fala nada. E se Jesus voltar hoje, então, da forma que você espera, nas nuvens e tal, você mesmo corre o risco de não ser salvo. Então Jesus não está nem preocupado em voltar. Um outro detalhe, ele não está preocupado em voltar. Ele está preocupado com você, se você está se melhorando, mudando a cada dia. Você está buscando uma transformação na sua vida. Através dele, dos seus ensinamentos, do evangelho dele que ele deixou aí, você está perdoando as pessoas que te magoam, te entristecem, que te abatem. Está me entendendo? É isso que ele está preocupado. E que você tem que se preocupar. Eu disse para um outro amigo meu, eu falei, meu irmão, está arriscado você ver o seu filho crescer, envelhecer, você vai morrer, vai ver o que é ao lado de lá, tá? E Jesus não vai voltar. Para você, Jesus não vai voltar para o seu filho, vai voltar só para você, porque você vai morrer e vai encontrar com ele. E o seu filho vai continuar aí, vivendo a vida. Então o que eu entendi, o que eu vi, pelo que eu vi e entendi, estou te passando aqui mais ou menos o que eu entendi. Que você tem que continuar vivendo sua vida como se Jesus voltasse hoje, só para você, independente das nuvens.
o nascimento de crianças, há poucos dias eu comentei com uma amiga minha, ela ficou revoltada. Não, porque Jesus tem que voltar, tá muito ruim as coisas. Eu falei, ó, enquanto tá ruim para você aqui, lá na Noruega tá muito bem lá. Os brasileiros que estão vivendo lá, você pega vídeos aí no YouTube, como é que é a vida na Noruega, estão felizes, satisfeitos e não querem voltar para o Brasil não. Tá? A maioria não quer voltar não. Os demais que querem voltar só por saudade de família. Mas pelo nível de vida na Suíça, Suécia, Canadá, Austrália, em comparação ao Brasil, nem chega perto. Tem países aqui perto que está muito melhor do que o Brasil, como a Argentina, Cuba. Tá? Então o que acontece? As pessoas também têm esse hábito, não querem enfrentar as aflições. Aí jogam a volta de Jesus como uma forma de refúgio. Não, Jesus tem que voltar porque está ruim aqui, irmão. E ele não vai olhar assim, não, só por causa do Brasil eu vou voltar. Não, pelo amor de Deus. Então, viva a sua vida, busque transformar ela dia após dia. Combata as aflições do dia a dia, não abaixe a cabeça. Creia que Deus vai te capacitar e você vai vencer e vai sair dessa. Tá? Então, eu cheguei para esse amigo e falei, está arriscado ainda o seu filho ter filhos e os seus netos ter filhos e te dar bisnetos e Jesus não voltar. Aí ele ficou olhando para mim, então quer dizer que Jesus vai voltar nunca? Eu falei, eu não disse isso. Mas eu falei para ele, mas eu entendi. Eu entendi quando eu fui para o lado de lá e tive essa experiência, e tive essa conversa com o ser de luz, quando eu voltei para o meu corpo, eu entendi o que é a volta de Jesus, e eu tenho levado essa mensagem para que as pessoas venham viver como se ele voltasse hoje. Viva como se voltasse para você. Porque você não sabe, você vai no mercado, sabe se vai voltar. Dentro de casa, um dia desse, um amigo meu comentou que o amigo dele foi para Fernão de Noronha com medo de avião, o avião não caiu. Pegou o avião não caiu. Aí ficou com medo de entrar no mar, um mar muito bonito, mas também às vezes aparecem tubarões, esses peixes meio estranhos, né? E o mar é traiçoeiro também, aí só ia até a beirada, né? Com todas as preocupações dele. Mas quando foi comemorar o aniversário, entrou dentro de casa, a pousada que ele tinha alugado, e teve um infarto na sala, na frente dos parentes, né, dos amigos que viajou com ele, e morreu. E aí? Não chegou nem a comemorar o aniversário. Com medo disso, daquilo. E assim é a vida, a gente sabe, todos os dias é assim. Observe que está tudo no equilíbrio. Morre e nasce, nasce e morre. Morre e nasce. Desde que o mundo é mundo, veio a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, rumores de guerra. Tudo naturalmente, então a vida continua. Viva a sua vida. Está me entendendo? Independente do que está acontecendo, luta. Vai lá, tinha que arrumar 2 trabalhos, está difícil para pagar dívida. Faz o que você pode. Por exemplo, eu estou aqui com uma geladeira minha. Estou com uma geladeira minha aqui, né? Que eu só estou usando o freezer. Porque aqui em casa, eu já falei com a minha esposa, a gente coloca onde alcança. Não quero colocar onde não alcança. E nem gosto de fazer nada de esquema, armação, nada disso. Trambique, nada disso. A gente vai fazer o que pode fazer. Então, o que eu fiz com ela? Combinei com ela. A gente está limpando as dívidas do cartão. Aí agora, no mês de março, que nós entramos agora, vou pagar outra fatura e o cartão já vai ficar liberado. Aí nós vamos usar 2 cartões para comprar uma geladeira nova de freezer. Nisso já vai para 4 meses, 3 meses assim. Janeiro, fevereiro e março. Já vai para 3 meses. Nesse sufoco, nessa luta, usando só o freezer para tudo. Comprando só o que pode, monitorando, fazendo isso e aquilo. Por quê? A gente gosta de viver uma vida de caráter e moral, né? Diz lá em Jó capítulo 1, que Deus se agradava de Jó porque ele era íntegro, reto e temente a Deus. E é isso que eu procuro implantar aqui em casa, foi o que eu ensinei a Vitória, né? O Vitor não tive tempo de ensinar em 2013, porque ele veio no mundo, né, no dia foi 23, se eu não me engano, e no dia 25
ele já estava partindo, 26 já estava partindo. São 2 filhos que eu tenho nos céus. E nem por isso deixei de adorar a Deus. Adoro a Deus o tempo todo. As pessoas ficam impressionadas quando vê nosso testemunho e minha esposa. Continuo passeando, se divertindo, mantendo minhas amizades. Aí foi que Deus permitiu de novo, só que agora de uma forma consciente, eu ter experiência e entender tudo o que está acontecendo aqui na Terra e o que acontece. Cada um tem sua missão. Não incomoda aquele irmãozinho que está lá seguindo. Mas um caso está seguindo o satanismo. Um exemplo, né? Ele sabe o que ele está procurando. Cada um faz suas escolhas. O bem e o mal está por aí, independente do que ele escolheu. Não vou dizer que é a missão dele, porque minha missão é roubar. Não, não existe isso. Não existe isso. A sua missão e a minha missão aqui na Terra é de amarmos uns aos outros. E cada um vai dar conta de si. A Bíblia fala isso, que cada um vai dar conta de si. A salvação, ela não é coletiva, ela é individual. O que eu quero que você entenda é que tem que aprender a respeitar essas pessoas. Não confrontar. Você tem que mostrar a elas a diferença através da sua vida, da sua integridade, da sua moral e do seu caráter. É assim que a gente consegue vencer. Muitas pessoas nos observam, eu e minha esposa. Como eu observo outros amigos meus também. Eu tenho um vizinho meu aqui, ele não tem religião nenhuma. Faz a oração dele na casa dele e adora a Deus. Mas ninguém tem um dedo para apontar para aquele homem, né? Então o que acontece? O nome dele é seu Edmilson. É um homem muito exemplar. O que acontece? Eu admiro muito ele. O que acontece? Então viva a sua vida, continue curtindo, amando sua família, seus amigos. Tá? Não queira transformar ninguém, porque quem transforma é o próprio Deus. É Ele que muda a pessoa. E isso se ela quiser que Ele mude. Porque se ela não abrir o coração, Ele não invade. Deus, Ele bate na porta. Jesus bate na porta. Se você não abrir o seu coração... Agora, Jesus é o nosso Senhor, é o Salvador, é o governador de tudo. É Ele que manda, né? Eu costumo dizer para os colegas meus budistas que Buda... Pela história que eu li de Buda, o pouco que eu li, é muito semelhante às atitudes dele, igual a de Jesus. E o mais interessante que eu descobri é que Buda é mais antigo do que Jesus. 500 anos mais antigo do que Jesus. E então posso até dizer que Jesus fez muita coisa que Buda fez. Não que Buda fez o que Jesus fez, mas tem muita coisa. A diferença é que Jesus ressuscitou, o corpo dele está lá. Tudo bem, eu não estou falando sobre isso. Estou falando sobre qualidades, integridade, caráter e moral. E atitudes, obras. A fé sem obra é morta. E Buda fez muita obra. Através da sua fé ele fez muita obra e ajudou muita gente. E foi até antes de Jesus. Então eu costumo dizer para alguns amigos o seguinte: como ele não conheceu Jesus, né, já fazia coisas que Jesus na verdade passou a fazer, muita coisa que ele já fazia, então eu creio pela minha fé que hoje Buda está no céu trabalhando junto com Jesus, né? E outros líderes, Gandhi, muitos homens aí que marcaram a história, né, do mundo. Madre Teresa de Calcutá foi uma mulher que marcou a história do mundo, e tantos outros aí que fizeram bem, ajudando sempre o próximo, transformaram o seu país, né? Transformaram sua cidade, o seu bairro, pessoas de bem, né? Que sempre fizeram um trabalho bom. Então, quando eu voltei para o meu corpo, eu entendi isso também. Por isso que Jesus aí fala: não julguem, que você vai ser julgado em cima do seu julgamento. Muito cuidado com isso. Tudo fica registrado aqui. Quando esse corpo descer o pó, tua consciência ela vive. O apóstolo Paulo diz: assim como há corpo natural, também há corpo espiritual. Se há corpo natural, há corpo espiritual. Se eu não me engano, está em 1 Coríntios. Não lembro se o capítulo... não lembro o capítulo, mas se você procurar no Google, você vai ver esse versículo. Então, viva a sua vida, vai pregando o amor de Deus, tá? Tudo que for em termos de julgamento sai fora, tá? Vai pregando fé, alegria, felicidade, luta, batalha que você vai vencer, e a vida continua. Tá bom, pessoal? Um forte abraço. Tá aí uma pincelada do que eu entendi quando eu voltei. Enquanto eu estou aqui, eu tenho que deixar essas mensagens, porque vai chegar um dia que
Jesus vai falar agora, pode trazer o Douglas, que ele falou tudo que tinha que falar. Tá bom? Que Deus abençoe. Outro negócio antes de terminar. Não amaldiçoe a geração de ninguém, tá? Tem cristão aí amaldiçoando geração de adolescentes, de crianças, tem evangélicos aí vacilando, fazendo feio. Quem somos nós para amaldiçoar gerações, irmãos? Se o próprio Deus está enviando aquela geração, Ele está permitindo com que ela venha, de repente é uma geração que está até trazendo esperança, trazendo vida para a humanidade, como já tem criança aí dizendo, como eu vi um dia desse aí na internet, um documentário de uma criança falando, o Pai das Luzes me mandou para esse mundo para trazer luz para vocês, e junto de mim vieram várias crianças que estão nascendo. Uma criança falou isso para um repórter. Sabe por quê? Deus ele está nos dando esperança ainda de transformação e mudança. Então não fica julgando não. Se alguém falar isso, irmão, quem é você para julgar, irmão? Quem é você para falar de geração? Se o próprio Deus está permitindo vir, para analisar isso, não tem lógica e sentido. E ficar amaldiçoando, temos que abençoar as crianças. Para que amanhã elas sejam o seu neto, o seu sobrinho, sua sobrinha, a sua neta, né, o bisneto, bisneta, seja alguém que fez a diferença nesse mundo, que vai deixar uma história aqui marcante, boa. Tá bom? Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Shalom Adonai.